Vocês sabem que para manter uma administradora de condomínio com uma gestão financeira sólida é essencial para garantir o crescimento sustentável e o bom funcionamento da empresa, né? Eficiência no controle de receitas, de despesa, otimização de fluxo de caixa e capacidade de fazer investimentos estratégicos fazem toda a diferença no sucesso de uma administradora, né? Para guiar esse importante tema, hoje nós contamos com uma presença importantíssima aqui da Sandra Fernandes, que é uma especialista do Senac, também é autora de livro, já já ela mostra o livro dela para gente, que irá compartilhar com vocês técnicas valiosas e estratégias práticas para aprimorar a gestão financeira da sua administradora, hein? E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou passar aqueles recadinhos bem rápidos aqui para vocês. Bom, ó, todos os encontros do Acelera, se você se inscreveu para esse agora, fica tranquilo que os encontros que passou, você não perdeu. Você tem acesso à nossa universidade condominial. Se você ainda não recebeu o acesso, pode ficar tranquilo que até amanhã você recebe o seu convite. Normalmente, gente, o convite ele dura 24 horas. Então, quando eu envio o convite para vocês, que chega o e-mail para vocês, se vocês não finalizarem o cadastro de vocês, ele perde a validade e eu reenvio de novo. Bruno, mas eu estou com dificuldade de acessar a plataforma da Universidade Condominial. O que eu faço? Manda um e-mail para mim, acelera@superlogica.com, que eu respondo vocês, eu auxilio vocês nesse acesso à nossa universidade condominial, tá bom? Outro recadinho importante: os nossos encontros têm certificação. Então, se você está participando do Acelera online, você recebe certificação de participação no nosso programa. Bruno, mas eu não consegui participar no ao vivo, só consegui acessar lá pela Universidade Condominial. Eu fico sem certificação? Lá na Universidade Condominial também você tem acesso à certificação. Completou, assistiu o conteúdo todo lá, a nossa aula, ele gera o certificado para você. No cantinho assim, tem uma barrinha lá de meus certificados, e você consegue acessar todos os seus certificados lá na Universidade Condominial, tá? Outro recado importante. Vocês vão ver nas nossas redes sociais, vocês recebem e-mails nossos aí. Então, se você vê algum e-mail, se você encontrar na nossa rede social assim, inscreva-se para o Acelera. Se você já está participando, não precisa se inscrever de novo para o próximo módulo. Sua inscrição é válida para todos os encontros, tá? Agora em novembro a gente tem mais um módulo no dia 7, depois no dia 20 também mais um encontro aqui no Acelera, tá bom? Outro recadinho importantíssimo. Fiquem até o final da nossa live. Hoje a gente vai ter o sorteio de 2 ingressos para o Superlógica Next, que é a nossa maior arena de debate condominial sobre o mercado condominial aí. A gente está com palestrantes internacionais, o pessoal da Amazon está com a gente esse ano, o pessoal também do Chat GPT. É isso aí. Se você quer falar de inovação, tá? A inteligência artificial está aí nesse meio. Dos últimos anos para cá, né? Do último ano para cá praticamente, a inteligência artificial está mais próxima de todo mundo, e se ela está próxima de todo mundo, a Superlógica faz questão de trazer ela para perto de você também. Então, no nosso Next desse ano, a gente tem uma palestra especial sobre o chat GPT. Você não pode perder, viu? Agora, Sandra já está aqui comigo, já dei um spoiler do conteúdo da Sandra, vou pinar ela aqui para vocês, vou Só um colocá-la minutinho, falou o aqui. Bruno que caiu tudo. Espera aí que caiu tudo. Ó, perdeu o sinal aqui. O que está rolando? Uma travadinha. Só uma travadinha. Bom, eu vou aproveitar para ler aqui as Não, mensagens. Deixa eu entender o que está rolando aqui. Bom dia, Daniela da Launes. Daniela, esse cadastro que você está falando é para o quê? Só para eu entender, tá? Que aí eu consigo te responder melhor. Se for para o Acelera, você já está aqui, você não precisa se cadastrar novamente, tá? Para o Next, eu vou mandar foi. o nosso link aqui da nossa pesquisa NPS e eu filtro todos os participantes que estão online e faço um check. Então, assim, ó, sorteia a Daniela. A Daniela não está presente na hora do sorteio. Um beijo, perdeu. A gente escolhe outro, a gente sorteia outra pessoa. Então tem que estar com a gente até o final, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ó, vou agora sim pinar a Sandra. Vou colocar a Sandra em destaque aqui para vocês. Só um instante. Agora sim. Sandra em destaque para todo mundo.
Eu vou sair da tela. Agora sim, gente, Sandra Fernandes é a nossa consultora do Senac. O Senac, que é nosso parceiro esse ano aqui na Acelera, enviou a Sandra aqui para a gente para falar sobre gestão financeira. Sandra, bem-vinda ao Acelera. Hoje o encontro é todo seu, viu? Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Quero agradecer ao Senac, agradecer a Superlógica pelo convite. E hoje, gente, nós vamos falar um pouco sobre gestão financeira. Eu acho que no Next também vai ter um pouco de assunto de gestão financeira, então fiquem até o final do sorteio, não percam, por favor. Mas vamos lá, vamos andar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho sobre gestão financeira e eu só queria combinar umas coisas com vocês. Nós não vamos falar da gestão financeira na área contábil, ok? Não é um curso de contabilidade, mas é eu vou trazer para vocês algumas estratégias de como que vocês podem aperfeiçoar o que vocês têm de fluxo de caixa, se é que vocês têm, e como é que vocês podem fazer uma leitura um pouco melhor desses números. Mas, Sandra, números? Cara, desculpa, eu realmente não gosto de falar sobre números. Eu também não gostava. Eu sou psicóloga de formação, sofri na época da faculdade, quando eu descobri que eu tinha que fazer muita estatística. Depois eu sofri de novo quando eu fui fazer MBA na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Fiz gestão estratégica de negócios e descobri que lá eu também precisava mexer muito com números. E sofri aqui em Campinas, quando eu fui fazer na Facamp, a minha formação também em gestão de projetos. E aí eu descobri que, caramba, o mundo inteiro anda atrás e na frente dos números. Somente os números, na verdade, acabam nos salvando, mesmo sendo psicóloga, eu posso falar um pouco disso. E por que eu penso isso? Desculpa. Se vocês me acompanharem um pouquinho, vocês estão vendo na minha tela, que é do meu smartwatch. Sandra, você trouxe um smartwatch para falar sobre gestão financeira no Superlógica? Rapaz, trouxe, sabe por quê? Foi através dos números que eu consegui me balizar. E o que aconteceu comigo, pessoalmente, acontece também na minha empresa e acontece também nas empresas de vocês. Se nós não temos números, nós não sabemos como estamos e nem para onde vamos. Acompanha comigo. Eu já andei aqui 1.158.180 passos no ano de 2024. Caraca, pois é, eu só consigo fazer o caraca porque eu marquei no relógio o tempo que eu fiz, a quantidade de passos que eu tive durante o ano. E o mais inacreditável é o seguinte, eu vou fechar 2024 com a minha meta inicial, que era andar, eu não corri, mas eu andei, 24 maratonas no ano de 2024. E eu também só consigo fazer isso se eu tenho metas definidas e marcadas, anotadas, números que vão me mostrar de que de pouquinho em pouquinho eu estou chegando nessa meta de 24 maratonas. Então, gente, os números, eles não estão lá no departamento financeiro. Os números estão com a gente todos os dias para que a gente possa definir metas, definir crescimento, entender o que já foi feito, entender o quanto que já caminhou. Então, aqui não é para me gabar não, mas que sirva, de repente, pode servir de um desafio ou de um incentivo, né, Bruno? Já foram, então, 1.158.180 passos, ainda faltam até o final de dezembro, e isso corresponde, né, a 1.112 quilômetros e 68 metros, enfim, mas ainda faltam, para eu completar as 24 maratonas, 242 quilômetros e 28 metros. E como é que eu faço esses 242 quilômetros? Eu tenho uma média estabelecida de 3,23 quilômetros por dia. Isso também me ajuda, se fosse uma meta de vendas, eu saberia que se no dia que eu não fiz 3,23, no dia seguinte eu vou ter que fazer 6,66, 6,46, né? Então, assim, ter os números balizados te mostram, inclusive, como é que você pode caminhar durante a semana. Isso vale para tudo, né, Bruno? Vale para a empresa, vale para a dieta, vale para você andar durante o ano. Então, estou trazendo para vocês a informação de que, olha só, números, de fato, não precisam ficar muito longe da gente. Se alguém quiser fazer alguma interação no chat, se alguém tem alguma meta que estabeleceu para o ano de 2024 e quiser comentar, está à disposição, esse é o momento, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre como que os números interferem no trabalho de uma empresa. Como que os números mostram se uma empresa está indo bem ou está indo mal. Se ela está estagnada, se ela está em fase de crescimento ou ela está
mal no mercado. Não vou colocar para falência, porque eu também não quero falar sobre coisas ruins, mas os números também te mostram como é que está o seu ponto de equilíbrio, se você está bem ou se você está mal na situação financeira de mercado. Então, vamos lá. Se você jogar em qualquer site de busca, ou se você fizer qualquer pesquisa na internet, você vai ver que os primeiros 5 anos de uma empresa, eles são críticos. E as principais causas de falência de uma empresa nos primeiros 5 anos, elas estão ligadas a questões financeiras. Bruno, é impressionante como que os números fazem diferença quando você vai fazer seu business plan, seu planejamento estratégico, e quando você vai entender como é que está a sua empresa no mercado. Então, os 6 principais pontos que são mostrados quando a gente fala em falência de empresa são planejamento financeiro. Empresas que não têm um bom planejamento financeiro dificilmente vão sair do outro lado. Empresas que não têm um fluxo de caixa também interfere. Então, você precisa anotar o que você está gastando, anotar o que está entrando na sua empresa e anotar em caixinhas certas para que você saiba exatamente o que cada número quer te falar. A gestão de custos também é um fator que atrapalha o desenvolvimento das empresas. Muitas vezes, o gestor, o dono da empresa, ele tem um sonho e tem uma vontade. E ele é um cara executor, mas ele não é um cara que faz o detalhe, não chega no nível do detalhe da gestão de custos. E isso também pode atrapalhar o desenvolvimento dessa empresa. Temos a questão da precificação, e no mercado de administradoras isso é cruel, porque os condomínios querem sempre gastar muito menos, e esse gastar muito menos eventualmente prejudica uma boa precificação para que você possa apresentar um bom trabalho, mas a gente já vai falar sobre isso também. Impostos e legislação, amigos, estamos no Brasil, e tecnologia. Então, esses 6 pontos acabam atrapalhando muito as empresas nos 5 primeiros anos, que é aquilo que eu falei, a gente tem a vontade de fazer, a gente tem a vontade de sair correndo e fazendo. É exatamente assim que um pequeno empresário aqui no país funciona, né? A gente troca a roda com o avião já no ar, o ônibus já está na estrada, a gente precisa trocar o freio, trocar o óleo, é assim que a gente funciona aqui no Brasil. Mas se a gente, durante os primeiros 5 anos, se a gente se atentar ao planejamento financeiro, ao fluxo de caixa, à gestão de custos, à precificação, aos impostos e à legislação e à tecnologia, a sua chance de sucesso é muito maior. Então, se você não é o dono da empresa nos ouvindo agora, mas se você é um funcionário que trabalha na gestão financeira da empresa, já deixa esses toques aí para você ver como é que está a administradora que você trabalha ou a imobiliária que você trabalha. Ô Sandra, e quem acredita que eu só estou com problema com tecnologia, o meu problema é só um outro ponto, da maioria das vezes está tudo ligado, quando é que não está tudo ligado e não andam isolados, não é? Sem dúvida, Bruno. Todos esses pontos que foram colocados aqui, eles fazem parte do backstage da empresa, né? Não é assim, às vezes a gente acha que ter uma empresa é simplesmente vender o serviço. Só que vai muito além do vender o serviço. Você precisa estar com a casa arrumada para que esse serviço, quando você fecha um negócio, ele de fato flua dentro de todos os seus departamentos. E nós sabemos que no mercado de administradora, o negócio não é fechado da noite para o dia. Você não consegue um condomínio de hoje para amanhã, dificilmente. Você tem um tempo de namoro, né? Você namora o síndico, você namora o condomínio, você participa de eventos, você faz algum tipo de evento dentro do condomínio. São namoros longos e você precisa estar com esse financeiro alicerçado para que você tenha tempo e suporte para segurar esse tempo, esse momento até fechar, de fato, o contrato. E aí, lembra que eu falei para vocês que eu organizei a minha vida, por exemplo, com relação à minha maratona, né? A minha meta do ano, eu coloquei no papelzinho, ou melhor, né? Vamos usar a tecnologia. Eu tenho o smartwatch que fala para mim quanto que eu já andei. Mas, sem querer trazer para vocês conceitos de venda de empresa, DRE, valuation, não é nada disso que a gente vai tratar aqui. Mas se eu perguntar para vocês hoje, se baterem na porta da administradora de vocês hoje, um investidor interessado em comprar a sua empresa e te perguntar assim, querida administradora, quanto que você gastou em pagamento de funcionários no ano passado?
Quanto que você gastou em participação de feiras e eventos de marketing? Quanto que você gastou de uniforme com seu pessoal trabalhando? Quais foram os seus maiores gastos? Quanto que você gastou de hora extra em participação de assembleias? Quanto que você gastou no cafezinho com o seu cliente? Naquela garrafinha que você encaminhou, naquele brinde que você mandou no final do ano, ou naquele brinde que você mandou no aniversário dos seus síndicos? Quanto que você pagou de imposto? Quanto que você gastou de estacionamento? Caramba, quanta coisa que eu gastei? Exato. Quanto que você pagou de sistema? Você tem isso planilhado? Você sabe me dizer agora quanto que você gastou de papel sulfite para fazer pasta? Você sabe me dizer agora quantos malotes você perdeu, comprou, deixou nos condomínios no ano passado? Agora, você sabe me dizer isso? Isso são números. Se você não tem esses números planilhados, você não tem relatórios gerenciais, e aí você não tem clareza do que está acontecendo na sua empresa. E é impressionante, Bruno. Se eu perguntar agora, administradora XPTO, quanto que você gastou em participação de feiras e eventos? A administradora não sabe me falar. E você não saber quanto que você gastou, também vai significar que você não sabe quanto que isso teve de retorno para você. Quantos clientes entraram depois que você participou de uma feira ou de um evento? Quantas propostas você encaminhou depois que você participou de uma feira, de um evento? Olha a importância dos números. Olha como isso é muito mais do que simplesmente vender seu serviço. Se eu estiver indo muito rápido, reclama aí no chat, tá, pessoal? E aí, vamos lá. Gestão financeira eficiente garante a sustentabilidade e o crescimento da empresa. Alice no País das Maravilhas já nos dizia, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe qual o tamanho que está a sua administradora, se você não sabe onde estão os maiores desperdícios, aonde estão as maiores oportunidades, você não vai saber para onde que você não vai entender qual vai ser o seu melhor caminho para você finalizar 2024 ótimo e você conseguir um 2025 maravilhoso. E se você não tem a gestão financeira eficiente, você também não sabe onde é que está saindo aí dinheiro pelo ralo, que é o que a gente fala muito, né? Eu nado, chego no final do mês, eu não consegui nenhum tostão a mais. E por que eu não consegui nenhum tostão a mais? Porque eventualmente tem uma saída aí pelo ralo que você não está vendo. Beleza? Vem comigo só mais um pouquinho. Não é cansativo, eu juro. Para você ter clareza financeira, Bruno e pessoal, algumas coisas vocês precisam deixar muito claro. Primeiro é o seguinte, plano de contas organizado, calma que eu já vou detalhar, registro de tudo que entra e que sai da conta da empresa. A balinha que você comprou ontem à tarde no caminho para ir para um condomínio e você falou, estou com gosto ruim na boca, preciso comprar um house. Você colocou esse house no seu plano de contas? Ou melhor, no seu fluxo de caixa? Você colocou essa balinha que você gastou como gasto da empresa? Você colocou essa balinha como investimento de marketing? Você colocou essa balinha como o quê? Ela está no seu planejamento? Ela está na sua organização depois que o dia aconteceu? É importante também, Bruno, que o saldo bancário esteja batendo com o que diz o financeiro. Eu tenho certeza que às 9h55 da manhã, se você entrar em contato agora com o pessoal do seu financeiro e perguntar quanto é que tem aí, e abrir a sua tela do banco, você não vai ter as mesmas informações batendo. Registro de contas a pagar e a receber no futuro, o que significa isso? Significa que se eu fiz uma venda hoje, eu não lanço esse crédito hoje. Eu só vou lançar esse crédito quando esse dinheiro chegar. Vamos falar sobre isso também. E as ferramentas gerenciais que te mostram o caminho. Alguma pergunta aí, Bruno? Algum comentário? Alguém quer conversar comigo? Está todo mundo assustado com os números? Não, por enquanto pode seguir. Eu acho que o pessoal está prestando bastante atenção, está focado aqui. E isso que a Sandra falou é importantíssimo, né? Como diz ela e a Alice, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve, qualquer lugar tá ok. Então é muito importante que a sua administradora tenha todos os dados bem detalhados, todas as informações. Você fala assim, mas é só um cafezinho, mas saiu do seu fluxo de caixa, mexeu aí na sua conta, não é? Às vezes tá o gargalo aí. Mas Bruno, Sandra, eu vou ficar sem tomar um cafezinho? Não, não é isso. Deixa lá, tá organizado, tá planejado lá, tá calculado? Se tá, a gente segue. É isso aí. Vamos falar um pouco sobre plano de contas, então. Vou trazer alguns conceitos para vocês, para que vocês possam organizar o plano de contas de vocês com cada coisinha no seu quadrado.
É muito comum que as empresas tenham uma planilha de Excel, por exemplo, onde você lança as receitas e onde você lança as suas despesas. Mas é importante que cada receita e cada despesa esteja na sua caixinha, para que de fato você consiga verificar, no primeiro olhar, aonde que estão os problemas e aonde que estão as soluções. Então, em receita, você vai colocar tudo que entra de venda na sua empresa. Se você é só uma administradora, todos os condomínios que você fechou. Se você é uma administradora e uma imobiliária, todos os aluguéis também que você tem, todos os negócios que você tem, você vai colocar como receita, tá? Então, todo o dinheirinho que entra na companhia é receita. Você tem também os custos variáveis, que são todos os custos que são ligados apenas às receitas. Exemplo, você fechou um condomínio, mas você paga comissão por um vendedor e foi um vendedor que fechou esse condomínio. Então, quando você vende, você tem um custo variável atrelado a esta venda de serviço. Imposto sobre nota fiscal, ele também só aparece quando você faz vendas, né? Mas é um valor que vai passar a fazer parte da tua despesa a partir do momento que você tem uma nova venda, a partir do momento que você tem uma nova receita. Em despesa fixa, vamos acompanhar comigo que a gente está falando de uma planilhazinha, tá, pessoal? Em despesa fixa, você vai colocar tudo que é ligado à estrutura da sua empresa. Tudo que está funcionando, mesmo que você não faça nenhuma venda nova. Simplesmente para você respirar e existir. Então, a gente tem nesses exemplos de despesa fixa, nós temos salário do pessoal, nós temos fundo de garantia, INSS, PIS/COFINS, férias, o aluguel, a água, a energia, a internet, tarifa bancária, contador, licença de software. Isso você vai ter mesmo que a empresa não venda nada. E aí eu deixei para falar sobre o Prolabore separadinho. Por que eu deixei o Prolabore separado? Porque muitos donos de empresa dizem assim: eu não recebo nada da empresa que eu trabalho. A empresa é minha, mas eu não consigo tirar nada dela. Então, vamos deixar coisas organizadas aqui. Para que a empresa saiba exatamente quanto que ela vai gastar mensalmente, é importante que ela tenha fixado lá o Prolabore dos sócios. E esse valor, a gente vai entender que ele tem que ser atribuído exatamente à mesma função que o sócio faz. Então, se o sócio é o vendedor, quanto que custa um vendedor no mercado? X mil reais. Então, esse vai ser o valor do Prolabore do sócio. Eu não estou falando aqui do Prolabore contábil, tá? Aquilo que o contador manda, todo mês o dono da empresa assina, o sócio assina, diz que recebeu e aquilo ali vale para os impostos. Não é isso. Eu estou falando de retirada mesmo. Então, se esse sócio ele faz essa função de vendedor, ele vai receber esse valor de vendedor. Sandra, eu estou aqui te ouvindo, eu sou dono da administradora, você vai me falar que eu vou receber como vendedor? Calma. Se você, além de ser vendedor, você também faz um papel de gestão, quanto que gestão é essa? É uma gestão financeira, é uma gestão de RH, é uma gestão de recursos? Quanto que custa isso no mercado se você fosse contratar um gestor para fazer o seu papel? Custa XPTO, este valor é o seu valor de retirada. Sandra, mas só isso não dá. Eu tenho também as minhas outras despesas. E é aí que entra um probleminha que a gente vê nas empresas. As outras despesas, elas também fazem parte do Prolabore, mas elas não estão ligadas às despesas fixas. Então, eu tenho certeza que muitos dos que estão me ouvindo aqui fazem uma retirada mensal de, sei lá, vou chutar aqui, 10 mil reais. Chutei. Só que, além disso, deixam na empresa o boleto da escola dos filhos, o seguro do carro, a prestação do carro, o aluguel, o condomínio. Isso tudo a administradora vai pagando, mas não faz parte da despesa fixa. E é nesse ponto que eu quero trazer para vocês que é importante que isso tudo se caracterize como um Prolabore. Não estamos falando do contábil, estamos falando apenas do financeiro. Então, você vai saber exatamente qual o montante que o seu sócio ou os seus sócios vão retirar da empresa. Isso vai te ajudar a ter noção exata de quanto que você vai gastar durante o mês, ok? Então, é importante que os sócios tenham um Prolabore com o seu total de retirada e que esses valorezinhos, sabe o dono da empresa quando chega no final do mês e larga a fatura do cartão de crédito em cima da mesa do pessoal do financeiro e fala, paga aí? Então,
Esse paga aí tem que estar programado. Estamos falando de um programa do Acelera que está trazendo para vocês capacitação técnica. Então, se a gente está pensando em crescer a empresa, é importante que todas essas contas estejam, de fato, elencadas para não ter nenhuma surpresa. Então, só voltando um pouquinho. Receita é tudo que entra na empresa. Custo variável é tudo que está ligado a essa receita. E despesa fixa é tudo que está ligado à estrutura da sua empresa. Então, deixa eu fazer aqui uma coisinha com vocês. Ó, Sandra, eu vou aproveitar enquanto você se prepara aí. Chegou duas mensagens aqui que eu falo que o pessoal do Acelera, os participantes são incríveis. Ó, o Mike mandou aqui pra gente: conteúdo excelente. O próprio sistema da Superlógica permite que você crie o ambiente da administradora e elabore todo o fluxo financeiro da administradora. O Mike é da Exclusive Administradora lá de Recife. E a Bruna Luz também aqui, ó. O Assinaturas é maravilhoso para gestão da administradora. Então, assim, o pessoal sabe de tudo que eles estão falando, você está falando aqui, eles estão, ó, opa, isso eu já faço, isso daqui já está no meu organograma, que já está aqui no meu processo da minha administradora, então eu já faço isso. O pessoal é incrível. O pessoal de Recife já está pronto, isso sim. Vem comigo aqui num númerozinho. Vamos imaginar que a receita da sua empresa seja 50 mil reais. Estou jogando baixinho, mas como a gente está falando do Brasil inteiro, eu não sei a realidade de todo mundo. Mas vamos colocar aqui que a sua receita seja 50 mil reais. Sandra, eu vou pegar esses 50 mil reais e vou tirar esse valor no final do mês? Aí é que tá. Não são 50 mil reais que entram. Desses 50 mil reais que você disse que você tem de receita, um pouquinho, lembra que eu falei que é de custo variável? Está lá na comissão do vendedor. Já não são mais 50 que você tem. Mais um pouquinho, ele faz parte das despesas fixas. Ah, os impostos. Espera aí, que imposto eu vou tirar um pedaço aqui. Além disso, nós temos também a questão das despesas fixas. Olha só, estou amassando todo o meu papelzinho. Aqueles 50 mil já diminuíram consideravelmente. Então, preste atenção, porque às vezes a gente acha que a gestão financeira é simplesmente faturei, ganhei lá no final. Não é só isso, tá? Além disso, nós temos as entradas e as saídas não operacionais. Deixa eu tirar aqui mais um pouquinho do meu dinheirinho. Que é o dinheiro que não está ligado à prestação de serviços que a empresa faz. Por exemplo, trocamos todos os notebooks da empresa, ou os computadores antigos, vendemos esses computadores antigos. Eles não fazem parte da prestação de serviços da administradora, mas é um dinheirinho que está entrando. Então, é um dinheiro chamado de entrada não operacional. Fui no banco e pedi um empréstimo. Esse também é um dinheiro não operacional. Paguei o empréstimo, é uma saída não operacional. Distribuição de lucros para os sócios, é uma saída não operacional. Vamos voltar lá no Prolabore? Sandra, você está me dizendo que eu, como dono da empresa, nunca vou ficar rico? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, você vai ter o seu Prolabore fixado para que a empresa saiba exatamente quanto é que vai gastar. E você vai ter, a cada vez que você bater metas, você vai ter distribuição de lucros. Você não, né? A sua empresa bater metas, você vai ter distribuição de lucros. E é assim que os donos acabam ficando ricos nas empresas. É com a distribuição de lucros que acontece de tempos em tempos dentro da sua organização. A distribuição de lucros é uma saída não operacional. E as taxas bancárias? Aqui, quando eu falo de despesa fixa, eu tenho a tarifa bancária mensal, que é o normalzão para manter a sua conta bancária, ou o seu cartão de crédito, enfim, as tarifas normais que mensalmente caem na sua conta. Aqui, quando eu falo de entrada ou saída não operacional, e eu falo de taxa bancária, eu estou falando de pedido de empréstimo, aí a gente está falando de pagamento de juros, são coisas que não acontecem ligadas à sua prestação de serviço, ok? E pode falar. Sandra, ó, chega uma mensagem aqui. O Celso primeiro falou, né? Quando é imposto, tira um pedação. Realmente sai um pedação aí. Mas o Luiz Gustavo, lá de Brasília, mandou aqui pra gente. Sandra, quando o sócio executa a função de vendedor, diretor financeiro, diretor da administração, faz tudo, né? Que a gente sabe que vocês fazem muita coisa. Como mensurar esse valor no Prolabore? Explica a função? Então, cada um de vocês, porque assim, a gente não tem fórmula mágica ou receita de bolo quando a gente fala de quanto que a empresa está suportando a retirada do sócio. Então, assim, é importante que vocês avaliem, agora que vocês vão colocar cada dinheirinho na sua caixinha,
que vocês avaliem o quanto que efetivamente essa retirada está sendo suportada pela empresa. É Celso, né? Desculpa, Luiz Gustavo. Porque senão, você acumula várias coisas, você vai colocar um salário em cima do outro salário em cima do um, e vai chegar num valor que você vai dizer, olha, de fato a minha empresa não consegue suportar isso tudo de pagamento. Né? Vou somar 10 mil de um cara que é gestor, vou somar 4 mil de um cara que é de vendas, vou somar 1.300, enfim, somando isso tudo, a minha empresa de fato não consegue fazer esse tamanho de retirada. Só que se você for olhar aquilo que a sua empresa já paga para você, lembra que eu falei do seguro, do carro, do aluguel dos filhos, do aluguel da onde você mora, pode ser que você acabe chegando no mesmo número de se você fosse várias coisas. Ou pode ser que você perceba que você está no momento ainda de crescimento da empresa e que não dá para fazer essa retirada tão grande assim, tão alta assim. E talvez seja por isso que essa empresa não esteja indo muito para cima. Então, cada um de vocês tem que fazer o exercício de sentar, principalmente os donos das empresas, das administradoras, sentar e entender, de fato, se o que eu estou retirando da empresa é compatível com o que a empresa está produzindo, está tendo como lucro final, lucro operacional. Ou se não, se realmente o que eu estou tirando é o que está estrangulando a minha empresa, ou, gratas surpresas, cara, está sobrando dinheiro no final do mês, eu posso aumentar a questão do meu prolabore. Então, se você buscar uma consultoria mais efetiva, talvez você tenha essa resposta mais correta para dentro da sua realidade. Mas o que eu posso dizer é, avalie os números, e aí você vai entender se você pode botar uma sobre a outra, né? Se você pode realmente fazer todos os ganhos. O ideal seria que sim, porque é justo, já que você está trabalhando por todas essas funções. Mas como cada um tem a sua realidade, é importante que vocês avaliem aí como é que está financeiramente falando a sua empresa, para ver como é que pode ficar o tamanho da sua retirada. Não te enrolei, é só uma questão de sentar e organizar. Bom, eu estava lá naqueles números, lembra que a gente estava nos 50 mil, os 50, está ao contrário, os 50 mil foram tirados de despesas fixas, foram tirados de comissão, foram tirados de imposto, agora a gente está tirando também das despesas entradas e saídas não operacionais, sobrou esse dinheirinho aqui daquela minha receita inicial de 50 mil reais. Caramba, não vai sobrar nada da minha empresa. Por enquanto é dinheiro que está girando. Por enquanto não é dinheiro no bolso. Por enquanto é dinheiro que está girando. Mas quando eu chego nesse estágio de entradas e saídas não operacionais, eu consigo visualizar também quanto que está sobrando aqui para eu poder fazer de investimento. O ideal não é nem pensar em quanto que está sobrando, é já se organizar para você ter um valor de investimento. E o que é investimento quando a gente fala de administradora ou de imobiliário? Nas administradoras é importante a gente pensar que tem uma despesa aí de marketing. Eventualmente você vai participar de uma feira, eventualmente você vai participar patrocinando treinamentos para os síndicos, eventualmente você vai patrocinar algum tipo de festa nos condomínios. Então agora está chegando o final do ano, por exemplo, tem certeza que já tem gente batendo na sua porta pedindo contribui com o Papai Noel, contribui com uma cesta de chocolate para o final de ano para a gente sortear para os moradores, contribui com uma barraquinha de algodão doce e pipoca para a molecada, e paga um brinquedo inflável, pelo amor de Deus. Então, isso tudo faz parte de investimento, porque é a marca de vocês que está sendo fortalecida dentro dos condomínios. Além disso, você também pode pensar, poxa, temos feito muitas visitas nos condomínios, é importante ter um carro de frota, adesivado, bonitinho, com o nome da minha administradora. Isso é um investimento. Também é importante você pensar que, de repente, você vai fazer contratações de consultoria para treinamento da sua equipe de venda, equipe que fica no condomínio, a equipe que fica no atendimento ao condomínio. Então, isso também é um investimento. O importante é você pensar que todos esses investimentos, sendo possível, devem estar planejados e, uma vez feitos, eles devem ser colocados dentro do plano de contas, tá? Não deixa passar a caixinha. Exemplo, você, dono da administradora, participou de um evento no sábado, foi num hotel, foi super legal, tinham vários síndicos, você vendeu o peixe da sua empresa, e aí você, no final das contas, acabou chamando 2, 3 síndicos para almoçar. Não estava na programação inicial. Mas você, ali no networking, resolveu levar o pessoal para almoçar. Pagou no seu cartão de crédito,
acabou o almoço, você foi para casa, segunda-feira começou a trabalhar, terça, e não, até hoje você não avisou para o seu financeiro que lá no marketing, lá no investimentos, você tem que lançar esse almoço que você pagou no final de semana, lá no sábado, ao término do evento. Então, é importante a gente sempre lembrar que tudo a gente tem que planilhar, tá bom? Daqui a pouco eu volto a falar aqui do nosso dinheirinho. Aqui no finalzinho de tudo é que você vai saber exatamente quanto que a sua empresa lucrou no final do mês. E aí você vai começar a entender por que é importante você efetivamente ter tudo planilhado. Vou repetir isso 50 mil vezes. É importante ter tudo planilhado. Plano de contas só funciona se tudo estiver no seu quadrado. Então, são receitas, nas despesas, cada micro caixinha de despesa. É despesa voltada a investimento. Está desligado o meu. É despesa voltada a investimento. Não está desligado. Ok. É empresa voltada... Desculpa, gente. São as caixinhas voltadas à entrada e saída não operacional, a investimento, custos variáveis e despesas fixas. E aí vamos falar um pouquinho do fluxo de caixa. Posso seguir? Tem perguntas? Estou indo muito rápido, pessoal. Tranquilo? Vamos lá. Dentro do fluxo de caixa, também é muito comum a gente fazer o seguinte. A gente coloca lá tudo o que está entrando. Dia 1º entrou, dia 5, né? Vamos colocar dia 5. E dia 10. Entrou receita de condomínio, entrou receita de condomínio, entrou receita de... Despesa. Saiu pagamento de DARF, saiu salário de funcionário, saiu compra de material de limpeza. Só que o fluxo de caixa, se a gente trabalhar dentro daquelas caixinhas que eu falei inicialmente, a gente vai conseguir visualizar melhor aonde que está a nossa empresa. Então, vamos lá. Alguns toques com relação ao fluxo de caixa para que ele seja um plano de contas organizado. Primeiro deles, não confie na memória no dia seguinte. Bruno, eu tenho certeza que ontem você tomou um café na padaria e não anotou nas suas contas do seu planejamento financeiro pessoal. A mesma coisa acontece na empresa. Lembra que eu falei do almoço no sábado? Você saiu para almoçar com os seus clientes e você não anotou que você teve essa despesa. Mas eu não gasto nada a mais. No caminho para a administradora, um funcionário falou assim, nossa, faltou, não deu, esse mês não deu conta, acabou o copinho descartável. Então, eu passei no supermercado rapidinho e trouxe copo descartável aqui para a galera, beleza? Beleza, beleza. Anotou? Se não anotou, esse dinheiro, ele está voando. Ele precisa cair dentro do seu plano de contas, dentro do seu fluxo de caixa. Sandra, nunca fiz isso tão organizadinho como você está me pedindo. Eu volto para trás, eu começo tudo de novo. Volta para trás não, amigo, não gasta energia com isso não. Vamos daqui para frente. Nunca fiz. A partir de hoje, dia 24. A partir de hoje, dia 24/10, você vai jogar para frente tudo que você gastar. E aí, daqui a 3 meses, você vai ter um fluxo de caixa funcionando, você vai ter o seu plano de contas já prontinho para você fazer algumas comparações. Então, não gasta energia com o passado, não. Vamos para frente. A receita, lembra que eu falei? Vendi hoje. Vendi um serviço. Consegui um cliente que eu estava namorando, é um condomínio maravilhoso na cidade, que vai me trazer visibilidade. Ganhamos aí um contrato que vai valer aí R$4.500. Já jogo aqui. Galera, já temos mais R$4.500 na conta. Calma, não temos. Nós só teremos quando esta nota fiscal for emitida e quando o cliente fizer o depósito dele e quando você confirmar que esse dinheiro está na tua conta. Então, a receita só é lançada na real. A receita só é lançada quando a coisa acontece. Eu vejo muito, isso a gente faz muito no nosso lado pessoal, que é assim, esse mês eu tenho R$15.000 para gastar, eu tenho R$4.000 para gastar, eu tenho R$5.000 para gastar, porque na teoria é o salário que você recebe, tirou imposto, vai cair na sua conta. Amigo, você se lembra que você tem que fazer manutenção preventiva esse mês em você? Ou seja, você tem dentista. Você tinha programado o seu dentista? Lembra das despesas fixas? Lembra das despesas variáveis? Nesse mês você tem dentista. Então, na real, o seu dinheiro nesse mês, por mais que a sua receita esteja garantida, ele não vai ser o dinheirinho que você está contando que era o mesmo do mês passado. Então, calma, receita só é lançada quando ela de fato está presente na sua conta bancária. Busca um sistema para te ajudar.
pessoal aqui já falou, o pessoal de Recife já falou, a Superlógica tem alguma coisa aí que pode contribuir com a sua administração, então não reinvente a roda. Quer falar um pouco sobre o produto agora, Bruno? Ó, dentro aqui da Superlógica a gente já tem alguns produtos, alguns serviços que a gente oferece que facilitam nessa gestão aí da sua administradora. A gente tem um módulo financeiro, né? A gente tem também o assinaturas que ajuda vocês a ter uma previsibilidade, ajuda vocês a ter mais controle do caixa da administradora. Sandro, o que acontece muito nos bate-papos que a gente vê com as administradoras acabei de fechar um contrato, já vou colocar aqui na conta que eu tenho esse dinheiro, porque estão sempre correndo atrás de fechar a conta, de aumentar a receita delas ali. Então, isso acaba que traz aquela animação, mas tem que ter um momento certo de colocar isso. Não é, como você falou, não é o valor inteiro, não é exatamente naquele mês. Já está no caixa? Já está na conta? Se não está, no próximo mês ainda que vai acontecer. Já descontou os impostos? Ó, chegou uma mensagem aqui também do Luiz Gustavo. Qual a dica para registrar os gastos com cartão corporativo? Combustível, material de limpeza, material de escritório. Lança cada despesa em contas específicas ou lança em despesa de cartão de contas a pagar? Exatamente isso que você falou, rapaz. Coloque em contas específicas. Porque se você só lançar como cartão de crédito, você nunca vai saber o que está sendo gasto a mais, ou, né, como é que tá, qual é a despesa que está acontecendo nesse cartão de crédito. Então, você vai abrir a sua fatura, material de limpeza, despesa fixa, material de limpeza. Pagamento de almoço no evento, despesa de investimento, né? Dentro de marketing. Faça com que, assim, quanto mais organizado, mais claro tiver o número, quanto mais próximo da caixinha dele você conseguir colocar esse número, mais fácil vai ser para depois você visualizar. Vamos pensar aqui que a gente está falando, vamos pensar num guarda-roupa. Gavetas de guarda-roupa e lugares e cabides de guarda-roupa. Se você sempre coloca melhor dos mundos, tá, gente? Estamos pensando aqui no guarda-roupa de rico, tá? Guarda-roupa que foi organizado pelas personal organizer de guarda-roupa. Essas moças, o profissional que trabalha como personal organizer, ele deixa com que você consiga visualizar tudo no seu guarda-roupa o mais rápido possível. Então, assim, tá separadinho, meia, mas não é meia marrom com meia branca com meia preta. São meias brancas, separadas das meias pretas, separadas das meias marrons, separadas das meias de academia, separadas das meias sociais, separadas das meias que combinam com terno. Para que, quando você abrir o seu guarda-roupa, você vai encontrar rapidamente as meias. Você tem separados as roupas de frio das roupas de calor. Você tem separado roupa social da roupa de ficar em casa. Então, essa separação, essa colocação de tudo nas suas caixinhas, faz com que você, ao abrir o guarda-roupa, encontre o que você quer rapidamente. Quando a gente traz isso para o nosso mercado, quando a gente traz isso para uma empresa, estamos falando de velocidade de ações. Estamos falando de leitura rápida do que está acontecendo. E, em última instância, estamos falando de grana. Porque se eu consigo visualizar rapidamente como estão os meus números, eu consigo acertar a minha rota rapidamente. Eu consigo entender se o meu barco está indo para um lado bom, para um lado ruim, e o que está causando esse desvio de rota, ou onde que está saindo mais água aqui do meu navio. Então, é importante, Luiz, sim, abrir a nota fiscal, abrir a fatura do cartão de crédito e separar coisinhas por coisinhas. Cara, eu enlouqueço aqui, Sandra, você não tem ideia. O dono da empresa, quando chega dia 15, ele me entrega 10 faturas de cartão de crédito. Vamos ter que conversar, vamos ter que entender lá naquele Prolabore, o que está de saída para ele, o que está sendo a maior, aonde que, de fato, a empresa tem estrutura e suporte para aguentar esse monte de saída financeira, ou se está ok. Então, uma vez colocando, vou falar isso 20 vezes, uma vez colocando cada coisa na sua caixinha, você consegue visualizar rapidamente aonde que está a solução e o problema. Respondi, Luiz? Outra coisa que a gente fala sobre o fluxo de caixa é visualize as suas contas por período. O que é isso, Sandra? É assim, lembra que eu falei lá? Não precisa voltar para trás, mas começou a fazer de hoje? Comece a fazer comparações. Mês passado, trimestre passado, semestre passado, anualmente.
caramba, no ano passado, em 2023, eu fiz um gasto, fiz um investimento de R$ 70 mil em feiras e eventos. Dessas feiras e eventos, eu já estou aqui em outubro, esse ano eu já gastei R$ 150 mil. Comparando um ano com o outro, eu já cresci XPTO%, faz a conta aí, galera, a conta é com vocês, já cresci XPTO% de um ano para o outro. Você ter essa base de comparação te dá a oportunidade de saber quanto que a sua empresa está crescendo, ou se a sua empresa se manteve absolutamente igual, ou se ela está com problemas. Eu tenho uma calça no guarda-roupa, que todo ano eu visto perto de dezembro. E todo ano essa calça me diz, você está engordando. Maluca essa calça. Mas ela está ali para eu saber se eu estou engordando muito ou se eu estou engordando num padrão. Então, eu preciso ter números, eu preciso ter comparativos para eu saber se eu estou melhorando ou se eu estou piorando. Um dia eu vou queimar aquela calça, mas falando de números, eu não posso deixar de fazer as anotações. Mas ela serve de parâmetro. Outra coisa que é importante quando você faz seu fluxo de caixa é o seguinte: é o dono da empresa que vai fazer o fluxo de caixa? Depende. Se ele estiver na função financeira, é o dono da empresa. É alguém do departamento financeiro que vai fazer esse fluxo de caixa? Sim, pode ser alguém do departamento financeiro, dependendo do tamanho da sua administradora ou da sua imobiliária. Mas o que é importante é, para começar a fazer, para o negócio começar a andar, façam juntos, dono da empresa e o pessoal do financeiro. Por quê? Porque se um dia o pessoal do financeiro for embora, o dono da empresa sabe se virar sozinho. Então, treine seu pessoal. Se eu estou falando aqui com o dono das administradoras, treine seu pessoal para que eles façam do jeito que você reconhece. Não adianta usar outro idioma, tem que ser no idioma que o dono da empresa conhece. Então, programa o plano de contas e o fluxo de caixa do jeito que você consegue reconhecer o que está acontecendo. E aí você delega. E delegar não é delargar. Delegar é fazer junto. Na verdade, são 3 etapas, né, para o delegue. Primeiro é, mostre como faz. Então, senta do lado de quem está assumindo o seu financeiro, ou junto com o seu financeiro estabeleçam como é que esse negócio vai funcionar. Então, mostra para o financeiro como é que tem que funcionar. Depois, pede para o financeiro fazer junto com você. Você não vai embora, você está ali olhando como é que estão as execuções. Estou falando do financeiro, mas isso vale para tudo. Vale para o RH, perdão, vale para qualquer departamento da empresa onde você quer delegar uma função. Não delargue, simplesmente delegue. Mostre primeiro, faça em segundo, e faça, veja, né, como que a pessoa está fazendo no terceiro ponto de delegar. Então mostre, faça junto e veja como está sendo feito. E aí você pode soltar a pessoa, você pode delegar aquela determinada tarefa para a pessoa. Então, quando você pensa no fluxo de caixa, essas 6 caixinhas têm que estar funcionando aí com você. Seja você o executor, seja você o dono da empresa, seja você o dono da empresa executor. Anota tudo, faz daqui para frente. Receita só é receita real quando ela está na sua conta bancária. Ah, outra coisa, bem lembrado agora, Sandra, falando de conta bancária e falando de Prolabore. Importantíssimo, Bruno. A conta da empresa é uma conta. A conta do sócio da empresa ou dos sócios da empresa é uma outra conta bancária. O dinheiro que está aqui nesta conta, que é da conta da empresa, no momento que você fizer a transferência do Prolabore ou transferência da retirada para os sócios, sai da conta da empresa e vai para a conta do sócio ou para as contas do sócio. Isso também vai ser bom para os sócios poderem entender quanto que eles têm para gastar, tá, gente? Sandra, precisa ser uma retirada só? Minha empresa não suporta fazer só uma única retirada junto com a folha de pagamento e tudo. Não, o dono da empresa pode ter 3 retiradas, mas é importante que essa retirada saia da conta bancária da empresa e vá para a conta bancária do sócio, ok? Tranquilo, Bruno? Tranquilo. Belezinha. Seguindo, então, vamos falar sobre gestão de custos. Olha quantos números nós já colocamos em ordem. Estava uma confusão danada. Estava tudo misturado. Na copa, na cozinha, no departamento de marketing, no departamento financeiro, no jurídico, o pessoal que atende condomínio. Estava uma confusão. Eu gasto papel para fazer pasta. Agora a gente não gasta mais porque é tudo pasta digital. Mas eu tenho malotes perdidos nos condomínios porque vai a documentação dos funcionários fixos, os funcionários orgânicos dos condomínios. Mas agora eu já sei
quantos malotes eu estou perdendo por aí. Agora, eu já sei quanto que eu gasto de Uber, de táxi ou de motoboy para a entrega desses malotes. Estava meio tudo perdido por aí, mas agora eu já sei. Esse gasto desse motoboy ele tem que fazer parte daquela despesa daquele condomínio. É uma despesa variável enquanto você estiver com aquele condomínio? Ou é uma despesa fixa, porque você contrata um pessoal que faz os motoboys, os entregadores da sua administradora, eles entregam, já é um pacote fechado para quantos condomínios você tiver. Aí você vai ter que entender se isso entra em despesa fixa ou em despesa variável. Mas, agora que você já colocou tudo nas suas caixinhas de fluxo de caixa e colocou tudo nas suas caixinhas de plano de contas, você consegue fazer uma gestão efetiva no financeiro. O dinheiro não está solto por aí, ok? E aí nós vamos falar de outros conceitos. Eles não machucam, não doem, mas de vez em quando atrapalham um pouquinho a nossa vida. Então vamos falar primeiro de margem de contribuição. Vou voltar aqui naquele dinheirinho que eu tinha feito inicialmente. Eu tenho a margem de contribuição, ela é a receita, e foi tudo que entrou, tá aqui, tudo que entrou na minha empresa naquele mês, menos os custos variáveis, ok? Lembra que eu diminuí aqui um pouquinho? Vou diminuir de novo. A minha margem de contribuição vai me dizer quanto que efetivamente aquele dinheiro que eu fiz naquela venda vai contribuir para o pagamento das despesas da minha empresa. Então, eu preciso tirar dele comissão, porque não foi... Eu vendi um condomínio, paguei lá, consegui R$ 1.412 num condomínio X. Mas eu tenho que pagar R$ 200 de comissão para um vendedor. Então, a minha margem de contribuição ela não vai ser 1.412, ela vai ser 1.412 menos 200, ok? Atenção, se eu tenho a comissão e eu só pago na primeira venda, quando for para o planejamento financeiro do mês seguinte, quando for lá em novembro, vou estar em dezembro, né, que até você receber do condomínio, mas quando for lá em dezembro, você já pode computar o valor um pouquinho maior, você vai tirar os impostos. Lembra que imposto é uma despesa variável? Mas, como você já pagou a comissão e não vai pagar mais, acabou, foi só na venda inicial, no próximo mês, quando aquele dinheiro entrar, ele já vai estar um pouquinho mais gordinho. Mas a margem de contribuição, ela é a receita menos os custos variáveis. Aí vai te dar o lucro de cada venda, que você pode chamar de margem de contribuição. Eu estou tentando deixar o mais palatável possível, tá, pessoal? Por isso que às vezes eu dou uma paradinha para ver se eu consigo pensar em algum outro exemplo que seja mais fácil. Mas a margem de contribuição também não tem muito mistério. Da margem de contribuição, lembra daquele papelzinho inteiro? Vamos diminuir ele mais um pouquinho? Eu vou para o lucro operacional. E como que eu descubro este lucro operacional? Eu pego a minha margem de contribuição, acabamos de saber quanto foi ela, e pego e diminuo, subtraio das minhas despesas fixas. E aí eu vou saber quanto que foi o lucro operacional antes dos investimentos. Por que antes dos investimentos? Não era despesa? Não, não era. Lembra que a gente falou lá? Vamos voltar aqui. Ó. Eu tenho receita, custo variável, despesa fixa, entradas e saídas não operacionais, que vem antes dos investimentos, tá? Então, tá tudo separadinho, cada um na sua caixinha. Descobri, então, quanto que a minha empresa precisa para funcionar. Esse é um lucro operacional. Eu vou mais um pouquinho para frente, desculpa, é o lucro operacional antes dos investimentos. Indo um pouquinho mais para frente, eu tenho o lucro operacional. Sandra, está uma confusão, não estou entendendo nada. Calma que depois vai ter um slide que vai resumir tudo. E agora vamos falar do lucro operacional. O que é o lucro operacional? É o lucro operacional antes dos investimentos, subtraído dos investimentos que eu estou gastando. Matemática, gente. 2 mais 2, 2 menos 2, 4 menos 5, tá? Matemática. Aí eu tenho o lucro operacional. Ah, então eu já sei quanto que a minha empresa faturou no final do mês. Não, não, não. Você ainda não sabe disso. Porque você ainda tem que juntar os lucros, ou melhor, as despesas, as entradas e as saídas não operacionais. Então, você tem lucro operacional menos as entradas e as saídas das movimentações não operacionais. E agora sim, você sabe qual foi o resultado líquido da sua administradora no final do mês.
Viu a importância de ter tudo na sua caixinha? Entendeu que se tudo estiver organizadinho, você consegue fazer a leitura dos livros? E isso é super importante para você saber como que você chegou no final do mês. Porque senão você pensa, nadei, não sei o que aconteceu comigo no final das contas. Então, o slide para resumir, para ninguém enlouquecer. Vamos lá. Eu tenho os custos, eu tenho a receita, da receita eu tiro os custos variáveis, encontro a margem de contribuição. Aí eu vou deste valor, tiro as despesas fixas, encontro o lucro operacional antes dos investimentos. Encontrei esse valor, tiro dos investimentos, tenho o lucro operacional. Tirei entradas e saídas não operacionais, tenho, enfim, o resultado líquido. Cara, Sandra, isso é muito chato. Sandra, ó, e tem uma pergunta aqui do Pedro. E o que são movimentações não operacionais? Pedro, paguei o empréstimo bancário que eu fiz. Desse empréstimo, eu tive o pagamento do próprio empréstimo, é uma despesa não operacional, e o pagamento da taxa deste empréstimo. Isso é não operacional. Por que é não operacional? Porque não faz parte do meu negócio. Não faz parte do meu... O que é o meu negócio como administradora de condomínio? Administrar condomínios. Emitir boletos, cuidar dos clientes, fazer reserva de salão de festas, proporcionar tudo que um condomínio precisa como um suporte para o síndico. Essa é a minha função como administradora de condomínio. Pegar empréstimo não é minha função. Vender mobiliário antigo, fazendo uma renovação dentro da minha administradora, não faz parte do meu trabalho como suporte para um condomínio. Isso tudo são despesas não operacionais. Foi? Fala para mim se entendeu. Entendi sim. Estou bem claro. Obrigado, Pedro. Beleza, Pedro. Então, assim, o meu negócio está ligado ao condomínio. Tudo que não for ligado ao condomínio não faz parte. Por exemplo, eventualmente sobra papel na sua empresa e você manda para uma gráfica para fazer bloquinho. E você distribui esses bloquinhos numa ação beneficente, numa ONG. Isso não você pode classificar como investimento, mas, porque eu acabei de fazer o exemplo agora, aquilo que seria um lixo que você jogaria fora é um produto não operacional, ok? Aquilo não faz parte da sua rotina. Eu falei, não é lixo, tá, gente? É descarte. Aquele descarte que você faria de um papel que você não vai usar, ele não está ligado ao seu lucro operacional, tá? Sandra, mas isso faz parte de uma ação de marketing. Eu acabei me confundindo aqui no exemplo que eu dei para tentar deixar um pouquinho mais claro. Esquece o exemplo que eu dei para não misturar se isso é com investimento, não. Mas é tudo que não é ligado ao teu negócio fim, tá bom? Vamos simplificar. Às vezes o simples é mais fácil. E quando a gente fala de número, isso é importante a gente lembrar também, a gente sempre acha que tem que complicar números, relatórios rebuscados, muita tela de PowerPoint para mostrar como é que é. E não, gente. Números, eles foram feitos para te trazer clareza, foram feitos para te trazer simplicidade no seu negócio. Lá no comecinho, eu não mostrei para vocês a minha planilha do Smartwatch? Aqueles números estão lá simplesmente para me ajudar. Eles vão me dizer o quanto que eu preciso andar até o final do ano para eu completar as minhas 24 maratonas. E para eu saber que se eu não andei na segunda 3 quilômetros, na terça eu tenho que andar 3 quilômetros. Abrindo um pouco mais a minha planilha, porque não é o caso, né? Mas se eu for abrir um pouco mais a minha planilha, eu vou ter lá mensalmente quanto que eu andei. Então, no mês que eu tirei férias, eu consigo visualizar que eu andei pouquinho, mas eu não andei pouquinho de verdade. Eu não levei meu smartwatch comigo para as férias. Então, no mês que eu tirei férias, eu tenho Então, eu vou fazer uma observação lá no meu relatório para eu saber que, olha, não é que eu não andei, eu só não contabilizei. Está lá um número informado, está lá uma informação do porquê que aquele número está baixo. Nos outros meses, eu consigo mensurar se eu fui melhor nos meses de calor ou nos meses de frio. No mês que choveu muito, no mês que choveu menos, choveu pouco.
naquele mês eu fui para a esteira ou naquele mês eu fui para a rua. Então, esses números todos me ajudam na minha performance, trazendo para dentro da empresa a mesma coisa para vocês. Quando eu consigo planilhar meu fluxo de caixa, quando eu tenho um planejamento de contas, eu consigo olhar para trás e entender que meses de, talvez, maio, junho, não sejam os melhores meses para uma administradora. Talvez os meses de janeiro, fevereiro e março sejam os melhores meses de administradora. Por que eu digo isso? Porque janeiro, fevereiro, março, abril, primeiro trimestre, né, do ano, normalmente é quando se tem novas eleições ou reeleições de síndico. Quando você tem a reeleição de síndico, pode ser que tenha uma alteração de administradora. E aí pode ser que surja uma oportunidade para você nesse mês. Então, quando você consegue jogar todos os seus números nas suas caixinhas, você também consegue entender quais são os melhores meses para você dar férias para os seus funcionários, quais são os melhores meses para você fazer uma reforma dentro da tua administradora, quais são os melhores meses para você trocar de endereço, né? Quais são os melhores meses para você se planejar em fazer um crescimento da sua equipe. E aí, se você tem tudo planilhado, você sofre menos quando vem, por exemplo, uma pandemia. Na pandemia, da noite para o dia, vocês tiveram que realocar o pessoal de trabalho. Todo mundo teve que ir para as suas casas, com a sua senha de internet, com o seu computador, e começar a operar de dentro de casa, sem ser dentro da administradora. Quem tinha números organizados, quem tinha já definido planejamento estratégico, conseguiu fazer isso e sair do outro lado de uma forma mais rápida. Então, depois que a gente aprendeu na pandemia também o que era preciso, né, a gente também conseguiu entender que um planejamento financeiro me diz, olha, é importante eu ter 2, 3 meses aqui para frente, como se fosse um saldo de reserva, né? Como se fosse o fundo de reserva do condomínio. É importante eu ter também na minha administradora 2, 3 meses para frente de reserva, caso aconteça algum problema no mercado, eu consigo me segurar. Sandra, agora você viajou, você não mora no Brasil. Que empresário consegue fazer essa reserva? Então, estamos falando do mundo ideal, né? Estamos falando da empresa que consegue ter uma reserva financeira, estamos falando de nós, funcionários, que também conseguimos organizar as nossas despesas financeiras e deixar uma reserva aí de 2, 3 meses, se acontecer alguma coisa, se a gente perder o emprego. Quem trabalha com condomínio sofre muito, os síndicos que trabalham com condomínio sofrem muito, porque eventualmente está tudo bem, está tudo planilhado, está tudo organizado, eu tenho lá as despesas que vão acontecer durante o ano, manutenção preventiva está organizada, se eu entro lá no aplicativo da Superlógica, eu já consigo visualizar quais vão ser os meses de manutenção, eu já tenho alguns orçamentos organizados, está tudo pronto. Mas aí o morador do 401 se muda, e esse morador do 401 que foi embora, deixou o apartamento aberto, entrou outro morador do 401, e a gente sabe que o 401 é abençoado, vocês que fazem atendimento nas administradoras também sabem disso. Esse morador entra causando, esse morador entra querendo saber por que gastou, de onde que gastou, que síndico é esse, não concorda com o regimento interno, quer rasgar a convenção. Esse morador cria o caos, esse caos cai no grupo de WhatsApp, vira aquela salada que a gente conhece, começa a ser aquele batedor de ossos do síndico, de repente esse síndico que estava com uma vida estável dentro daquele condomínio, se vê diante de uma turba furiosa, e o pessoal agora quer tirar o síndico, e agora querem fazer destituição de síndico, e aí tiram o síndico. E você que tinha aquela vida financeira meio que organizada, porque aquele condomínio estava entrando mensalmente, estava com você, e você tinha lá o seu controle financeiro, você perde, e quando o síndico perde o condomínio, ele perde da noite para o dia. Então, quem está nos ouvindo aqui, que é síndico, também é importante entender que se você tiver 2, 3 meses aí guardadinho para frente, te ajuda a passar por uma situação bem delicada, que é você conseguir um novo cliente. Ah, Sandra, não sou síndico, você não está falando para síndico, você está falando só para as administradoras. Ok, mas lembra que eu falei? Eventualmente, quando troca o síndico, pode ser que mude também a administradora. O ideal é que o síndico não tenha administradoras de estimação, mas
a gente nunca sabe como é que anda o mercado. Então, se você, dono de administradora, tiver lá um saldinho guardado, 2, 3 meses aí de um fundo de reserva, isso vai te ajudar também quando você perde um cliente, um bom cliente, um cliente em potencial, ou aquele cliente que te ajuda, né? Você tem um cliente grandão dentro da sua administradora e outros clientes pequenininhos. Se aquele grandão sair, você precisa ter aí um saldinho para poder passar 2, 3 meses até conseguir um novo negócio. Lembrando que quando a gente fala de condomínios, a venda não é imediata, né? Não é uma venda de produto, não sair na rua e conseguir vender 4 canetas e uma paçoquinha, voltei com dinheiro para dentro da administradora. O negócio para ser fechado na administradora demora, então é importante você ter essa reserva. Fala, Bruno. Sandro, aproveitando essa dica, esse momento aí, a gente está entrando num período agora, um período um pouco complicado, que é o período de chuvas e tempestades. A sua administradora, o condomínio, tem orçamento para caso aconteça alguma coisa igual aconteceu agora em São Paulo, que ficaram dias sem luz? E aí, a manutenção, como é que tá? Então, quando você tem uma previsibilidade, quando você tem um controle ali da sua gestão financeira, controle dos gastos, de estar tudo na caixinha certinha, você consegue já se planejar e falar, opa, vai chegando o final do ano, chega o período das tempestades. Então, eu sei que pode ser que no condomínio X aconteça tal coisa, ou eu tenho que fazer poda das árvores naquele condomínio no período X, que eu não preciso fazer em outra época. Então, quando a gente tem esse calendário muito bem organizado e organizado de um jeito que fique claro, fácil para você entender, para a administradora e para o condomínio entender, você consegue se organizar. A mesma situação, como a Sandra falou aqui, de troca de sindicatura e tudo mais. Então, você já consegue entender que no começo do ano é um mês em que pode ter alguma variação ali, você já consegue se organizar. Então, ter essa clareza. A gestão financeira nada mais é do que clareza nos números, clareza no próximo passo. Sua administradora hoje, por exemplo, deixa eu olhar aqui, ó, já foi isso? 5 meses. Então, vamos pensar nisso. As outras administradoras estão organizadas? Para, se não está, começa a organizar para frente. Passou para trás, beleza, ficou de aprendizado, organiza para frente aí da sua administradora. Muito, muito bom o exemplo que o Bruno trouxe para a gente, porque lembra que eu falei que é importante também você planilhar programar o seu ano? Né? Um planejamento estratégico na administradora, ele também contempla essa ajuda que você pode dar ao síndico com relação ao planejamento estratégico que o síndico vai levar para dentro do condomínio. Eu vejo que muitas administradoras se preocupam muito, Bruno, achando que o cliente é o condomínio. Seu cliente fim é o condomínio, mas não é. O cliente fim da administradora é o síndico, tá? Porque vai ser o síndico que, no final das contas, vai te defender como administradora lá dentro do condomínio. Não se iludam, gente. Todos os condôminos, todos os moradores, diariamente entram em contato com o síndico e falam: nossa, eu pago uma fortuna de condomínio, mas também esta administradora que não serve para nada, que todo mês eu perco o meu boleto, que toda vez que eu não consigo pagar o boleto, eu ligo para lá, cai no WhatsApp que ninguém me atende, e depois eles dizem que o boleto não está mais lá, o boleto vai para o jurídico. Quem te salva, administradora, nesse momento, é o síndico. Então, quanto mais próximo você estiver do síndico, quanto mais você conseguir ajudar o síndico a ele ter uma gestão tranquila, e gestão tranquila significa planejamento financeiro, melhor vai ser para você também. Porque no final das contas, do mesmo jeito, vou falar aqui uma coisa bem cruel, dói para mim, do mesmo jeito que trocam o síndico por conta de R$50, trocam a administradora por conta de R$50. Então, assim, se você conseguir ajudar o seu síndico a ele ter uma boa gestão estratégica, a ele ter uma boa precificação, a ele ter conseguir bons orçamentos, a ele ter bem organizado como é que vai ser o ano dele dentro do condomínio, a fazer uma boa previsão orçamentária. E previsão orçamentária é uma coisa que depois dá uma dor de cabeça enorme para o síndico, porque uma previsão orçamentária mal feita significa que no meio do caminho ele vai ter que pedir aumento na cota condominial, e aí você pode contar que esse síndico vai sair desse condomínio. Então, que se não for despesa extra, né, gente? Se não for alguma coisa que aconteceu de, tipo, enchente no sul,
nenhum síndico, nenhuma administradora programou que precisaria gastar com limpeza de portaria, a perda da garagem, seguro de carro, enfim, óbvio que isso tudo não estava programado. Mas, na medida do possível, dentro das CNTPs, né, as condições normais de temperatura e pressão, é importante que você, administradora, ajude a ter uma real previsão orçamentária dentro do condomínio. Ah, mas isso é o problema do síndico, né? Tem algumas administradoras que podem pensar nisso. Ah, eu sou só uma administradora. Não, você é um suporte, você é um departamento da gestão do síndico. Então, é um suporte fundamental para que o síndico tenha, de fato, tranquilidade para passar pelas intempéries que vêm durante o ano. E a gente sabe que o nosso trabalho, como administrador e como síndico, não é fácil. Ninguém liga para a administradora para dizer, bom dia, hoje vai ser um dia maravilhoso, estou encaminhando para vocês rosas e bombons. Se isso acontecer, me avisa que eu vou tomar um café com vocês, porque isso não é real. O nosso dia é tiro, porrada e bomba o dia inteiro. Então, assim, trabalhe para que o seu síndico fique bem, porque ele ficando bem, você também vai ficar bem. Vamos voltar os números aqui? Fala, tem alguém comentando? Vamos lá, tem aqui, ó. Cliente síndico e demais condomínios trata todos bem. Um dia síndico muda, exatamente. Concordo, Celso. Eu sempre digo, o condomínio Cri-Cri de hoje pode ser o condômino Cri-Cri de hoje pode ser o síndico de amanhã. E ele vira mesmo, hein? Vira. A hora que ele começa a achar que ele, primeiro, ele vai para o conselho. Aquele crica, esse é o caminho que vai acontecendo dentro dos condomínios. Aquele crica que acabou de se mudar para o 401, que não concorda com absolutamente nada, num determinado momento, o síndico vai falar assim para ele, porque o síndico também vai encher na caixinha dele, né? Aí, num determinado momento, o síndico vai falar, amigo, já que você tem tanto a contribuir, venha para o conselho. E aí sempre tem uma vaga no conselho, porque dificilmente os condomínios conseguem trabalhar com os 3 consultivos, os 3 fiscais, né? Enfim, sempre tem uma vaguinha. Aí abre uma assembleia, chama para votação, para eleição, esse morador do 401, ele vira conselheiro. Aí, a partir do momento que ele vira conselheiro, ele se acha no direito de dar carteirada. Então, ele é clube do Mickey, ele quer ver tudo, ele quer entender de tudo, e ele é dentista, tá, gente? Ele não é síndico profissional ou síndico que já trabalha, síndico morador, mas que já vive da sindicatura, ou um síndico morador que já está há muito tempo do condomínio, ele não entende nada daquilo, mas ele quer se sentir, ele quer fazer parte, ele está achando tudo muito caro. E ele começa a pedir pasta, ele começa a dizer que não concorda, ele começa a pedir 5 orçamentos em vez de 3, e o cano está vazando, e o cara quer 5 orçamentos, e a caixa d'água precisa de limpeza, e o cara quer 5 orçamentos, e ele quer entrar na caixa d'água, e você tem que dizer para ele que ele não tem NR para entrar na caixa d'água, e aí você vai. Muito bem. A partir do momento que ele começa a infernizar, ele começa a infernizar também, botar sementinhas do mal nos grupos de WhatsApp. E aí vai chegar uma hora que ele, de fato, vai conseguir uma eleição de destituição de síndico, ou o síndico vai jogar a toalha, porque ele também não está aqui para isso, e aí essa pessoa vai virar síndica. Aí ele vira síndico, e aí ele passa a entender também que ele pode se transformar em síndico, que viver da sindicatura, e eventualmente ele nem estuda para isso. Então, eu estou colocando para vocês o pior dos cenários. Tem a galera do bem, tem a galera que de fato entra no condomínio, se mudou para o 401, mas ele é um 401 light. Ele é um cara que realmente não concorda, tem boas sugestões, e o síndico chama essa pessoa de fato para ajudar. Ele começa a fazer parte do conselho, e ele começa a entender que, caramba, isso é um negócio que funciona. Isso é uma coisa que precisa de especialização, precisa de conhecimento, mas é um mercado novo. Nós temos mais de 1.200.000 condomínios e loteamentos no Brasil inteiro. Se temos isso, temos um mercado. Se temos um mercado, temos chance e oportunidade. Então, as pessoas também começam a entender que sindicatura é um negócio que pode dar dinheiro. E aí ele pode virar síndico, ele pode montar uma administradora, ele pode, aquilo que foi falado, ele deixa de ser um condômino simplesmente e passa a ser ou um player, parceiro, ou ele passa a ser um concorrente. E aí, as administradoras que estão bem estruturadas também conseguem fazer frente àqueles que são aventureiros. Os que são aventureiros não vão sobreviver os primeiros 5 anos, eventualmente nem os primeiros 3 anos. As administradoras que estão estruturadas, que têm equipes treinadas, que conseguem ver os seus números, vão continuar sempre sendo boas administradoras, né? Não tem que ter medo.
Eu vejo algumas vezes eu vejo a administradora falando assim para mim: Sandra, se eu der muita informação para o síndico, ele vira administradora. Eventualmente não é a intenção dele virar administradora. Ele quer continuar como síndico em vários condomínios e precisa de uma administradora que lhe dê suporte. Eventualmente ele quer virar uma administradora. E ok, faz parte do jogo. Mas se você, administradora, estiver bem, financeiramente falando, com a sua equipe azeitadinha e tratando bem que eu digo reconhecendo, né, as necessidades do síndico do condomínio, dificilmente você vai perder esse condomínio. Ok? É isso aí, só surge essa oportunidade de mudar essa carteira, né, de sair de morador e virar síndico quando alguma coisa está dando errado e essa oportunidade surge aí, ele deixa de ser um morador, passa a ser um morador cri-cri e do cri-cri vira o seu possível concorrente. Então, estruturem bem a sua administradora, organizem muito bem as suas finanças e mostre para o condomínio o valor que a sua administração tem, porque a gente sempre bate muito aqui na tecla, não é custo, é o valor que vocês oferecem para dentro do condomínio. O valor que a administradora está fazendo bem daquele condomínio, aumentar o custo dele, né, o valor daquele imóvel crescer. Então, se mostrem, sejam presentes, sejam participativas na vida do condomínio ali. Não seja, eu estou nesse mercado faz 5 anos aí, escutando muito de administradora, e eu escuto muitas administradoras falarem assim, eu só sou lembrado na hora que eu mando o boleto e o boleto vence. Só aí que procurou uma administradora. E eu falo toda vez, vocês são muito mais do que isso. Vocês têm um papel importantíssimo nesse ecossistema do condomínio aí. Sem vocês, fica tudo muito mais difícil. Então mostre esse valor aí, mostre essa oportunidade que vocês têm. Façam um bom relacionamento, tenha clareza nos números de vocês aí com os moradores, com os condôminos. Sandra, a gente agora tem um resumão disso tudo que aconteceu? Vamos lá. Só para finalizar o que o Bruno falou, gente, o papel da administradora e do síndico é a valorização profissional e o bem-estar e a segurança de todas as famílias. Então, esse é o nosso negócio. Não é emissão de boletos. A emissão de boletos é uma coisa que tem que acontecer para que o condomínio receba. Mas o negócio é valorização profissional e bem-estar e segurança das famílias. Resumindo geraldão, agora que você já viu seu plano de contas, já identificou como é que funciona o seu fluxo de caixa, e agora você consegue visualizar o seu armário, você consegue visualizar os seus números. Margem de contribuição é o mínimo que a sua empresa precisa faturar para você saber como é que está o seu negócio e estabelecer novas metas de crescimento. Então, assim, esse dinheiro que está entrando de margem de contribuição faz com que a minha empresa sobreviva. Despesa fixa e lucro operacional, antes dos investimentos, te mostram a eficiência do negócio. Estou com uma equipe muito grande, estou com uma equipe pequena, estou com uma equipe enxuta, preciso de mais licença de software, enfim, como que está o tamanho da sua organização, você vê com os números de despesa fixa e de lucro operacional, antes dos investimentos. E o lucro operacional final mostra se, de fato, a sua operação está correta. No final das contas, 30 do mês, no dia 1º, eu vou olhar para trás, eu vou entender se, de fato, a minha empresa deu dinheiro ou não deu dinheiro. Deu pouquinho dinheiro, deu muito dinheiro. Valeu a pena ter trabalhado durante aquele mês todo, valeu a pena colocar meu dinheiro no banco e mudar para a Suíça. Você vai fazer a sua decisão a partir do momento que você conseguir visualizar todos os seus números. Esse seria meio que um resumão. E aí você tem, estudando os seus números, você vai poder verificar se você está satisfeito ou não com eles. Não, para 2025 eu quero que minha administradora cresça 10%. 10% baseado em números que você está vendo no passado. Consigo identificar, a partir do momento que eu estou vendo os números, aonde que estão os desperdícios e os exageros. Participei de 50 feiras e eventos durante o ano passado e consegui fechar 2 clientes. Valeu a pena ter participado? Isso foi um desperdício? Isso foi um exagero? Não, realmente eu participei e valeu muito a pena. Ok, você está identificando se você pode continuar ou não participando de eventos, de feiras e eventos. Aonde que eu posso melhorar, já que eu tenho os meus números? Eu tenho uma equipe de vendas? Vou manter, não vou manter? Eu tenho uma equipe do financeiro, é uma equipe que está azeitada, que está funcionando, eu posso melhorar? Estou gastando muito dinheiro ali? Não estou gastando? Como que estão as minhas despesas fixas?
e posso estabelecer as minhas metas financeiras. E aí, lembra que eu falei que é aí que o dono da empresa fica rico? Se ele tem metas estabelecidas e ele consegue atingir todas essas metas, isso vai para além do prolabore dele, vai para o bolso que, no final das contas, acaba caindo, é o bolso do dono da empresa, depois que ele consegue visualizar como que estão as suas contas. E aí, Sandra, vi todos os meus números e descobri que está ruim, Bruno, não estou conseguindo sair do outro lado. Muito bem, essas ações de marketing estão gerando resultado? Estou comprando garrafinha, estou entregando caderninho, está funcionando? Não. Por um ano que vem eu não vou fazer isso. Não, funcionou pra caramba. Eu vejo, inclusive, que nos eventos de outras administradoras, os síndicos vão com o meu caderno, vale a pena. Mantenho. Esses clientes estão pagando as minhas contas? Então, talvez eu precise mudar a minha carteira, talvez eu precise mudar o meu nicho, talvez eu tenha que sair do condomínio café com leite, aquele condomínio de uma garagem, aquele condomínio de 2 andares de garagem, 2 torres de elevador, talvez eu precise começar a procurar condomínios clube, que tem uma receita maior, que vão me proporcionar contratos melhores. Então, dá uma olhada nisso, vê se seus clientes, de fato, estão pagando as suas contas. E eu tenho como conseguir outras fontes de renda, Bruno? A administradora tem como conseguir outras fontes de renda que não seja só o serviço para o condomínio de boleto e aplicativo? Tem sim, ó, dentro aqui da própria Superlógica, né, a gente oferece outros produtos e outros serviços que são vantagens para a administradora e para o condomínio. Então, além do que você oferece, procura o time de VC aqui da Superlógica, o time de Value Creation, que atende a sua conta, que ele pode te auxiliar e trazer ali outras oportunidades para vocês, tá? Além disso, a gente tem outros programas aqui na Superlógica, como Superlógica Expert, que traz aí oportunidades para vocês, que vocês consigam ver quantas oportunidades tem na mesa. A administradora ela não pode ser só lembrada por conta do boleto que ela emite. Vocês também não precisam ficar só apagando incêndio. A gente sabe que é uma loucura a rotina de vocês. Quantas oportunidades tem na mesa de vocês que vocês ainda não estão utilizando? Chama o nosso time que a Superlógica tem sim uma oportunidade, uma solução para vocês, para ajudar vocês nesse momento aí, viu? Beleza. Ainda dentro dos números, consigo pagar os juros do cartão de crédito ou dos empréstimos? Vou levar para outro banco? Vou fazer portabilidade? Vou vender o carro para pagar o empréstimo? Enfim, consigo estudar ações de recuperação. E preciso de uma consultoria financeira ou tributária? Também vou poder conseguir entender isso a partir do momento que os números estiverem bem claros. Finalizando, meu amigo, a inteligência resolve problemas e gera dinheiro, mas o dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. Esse é o autor do Pai Rico, o livro, né, O Pai Rico, Pai Pobre. É um livro antigo. Algumas pessoas leram e concordaram com vários tópicos. Outras pessoas leram e não concordaram com vários tópicos. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de pensar é: se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei como eu estou, eu não sei para onde eu vou. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho é caminho. Então, coloque seus números no papel, entenda como está a sua administradora. Se você precisar de uma consultoria financeira, corra atrás, mas entenda como que você pode sobreviver nesse mundo selvagem empresarial chamado Brasil, galera. Porque se você não sabe seus números, o Brasil vai te engolir. É isso. Ó, eu vou aproveitar esse momento também para mostrar que a Sandra é autora de livro, tem aqui, ó, Gestão de Conflitos em Condomínios. Então, Sandra, você é a pessoa melhor para falar do seu próprio livro. Vou dar esse espaço, essa oportunidade. Pessoal, além de psicóloga, empresária, eu também sou síndica profissional. Por isso que eu falei com vocês com tanta propriedade com relação às coisas que acontecem dentro do condomínio. E eu trabalho em Campinas, eu vivo em Campinas e trabalho em Campinas, e escrevi junto com o João Santos, que é chefe de segurança de um condomínio de alto padrão aqui da região. Nós escrevemos um livro falando sobre os principais problemas, os principais conflitos que acontecem dentro dos condomínios. Isso aqui, gente, para as administradoras, vou fazer aqui um merchan legal. Quem quiser dar de presente para o seu síndico, vai ser um grande presente de final de ano para ele. Aqui você tem os principais problemas de comunicação, como que o síndico estabelece meta, análise de SWOT dos seus condomínios, como que você trabalha a questão das manutenções, programação de manutenção preventiva, manutenção corretiva, como que você estabelece
fluxos de segurança, isso tudo está aqui nos principais tópicos levantados em gestão de conflitos em condomínio. Então, se alguém quiser, depois acessa as minhas mídias, que a gente faz contato para saber quanto é que custa, enfim, como é que eu entrego o livro. Eu estou no Instagram, no @síndica, no @Sandra Consulte a Síndica. Eu estou no e-mail sandraconsulteasíndica@gmail.com e eu estou no telefone, o WhatsApp, o celular, 19 99401-7949. Sandra, não quero dar de presente esse livro para os meus síndicos, mas eu quero fazer um evento na minha cidade falando da minha administradora, eu quero trazer os meus síndicos, que são os meus parceiros, eu quero que você venha para cá para fazer uma palestra sobre algum tópico do seu livro ou sobre gestão de conflitos de um modo geral dentro de condomínio. Aí é aquela musiquinha que a gente já conhece. Me chama que eu vou. A gente faz. Me chama para a sua cidade, que eu gosto de muqueca capixaba, eu gosto de lagosta na beira da praia em Recife, eu gosto de comer um peixinho lá no sul. Estou à disposição. Bom, agora sim, Sandra, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Acelera de hoje. Chegou muita mensagem ao pessoal aqui querendo te levar para Viçosa, viu? Chegou mensagens super legais aqui para você. O Aguinaldo levantou a mão aqui. Logo após a pergunta do Aguinaldo, eu vou fazer o sorteio do Next, então espera aí que a gente tem 2 ingressos hoje, hein? Não vai embora. Primeiro, quero parabenizar esse grande evento de hoje, financeiro. Isso veio de encontro que a gente já está fazendo na nossa empresa há mais de um ano. Isso é importante a gente equilibrar o financeiro da administradora com os contratos que a gente tem dos síndicos. E tudo que a Sandra falou aí, perfeito. A gente tem que administrar, além da nossa empresa, administrar os problemas dos outros condomínios. Mas, assim, só a título de contribuição, hoje eu tenho um tripé que eu uso na empresa em relação ao financeiro. Eu digo assim, primeiro, bolso dos nossos colaboradores. Segundo, bolso da empresa. Terceiro, é o nosso bolso. Eu acho que dessa forma você equilibra muito melhor. Você não acontece com aquela que a Sandra falou, eu vou... Está aqui a conta do cartão de crédito, a conta da gasolina, né? Então, você desfoca quando você utiliza esses artifícios. Então, a gente tem um equilíbrio muito grande em relação às nossas retiradas, porque senão você acaba levando a tua empresa, já que você é uma administradora de condomínio, você tem que ser uma administradora da tua empresa, né? E aí, uma outra dica hoje a gente utiliza, inclusive, o sistema do Superlógica de condomínio, que eu acho muito legal, porque ele nos dá uns relatórios muito legais em relação a percentuais, porque eu já passei por mais de 3 sistemas, e eu gosto muito, porque ele nos permite fazer um gerenciamento muito legal em termos de percentuais, quanto está gastando, quanto significa o funcionário em relação à nossa receita. Assim, então, sensacional o programa do Superlógica que a gente utiliza para o condomínio. É esse que hoje a gente está usando aqui. E parabéns mais uma vez, Bruno, ao Superlógica, nos ter proporcionado esse acelera e essa coisa da Sandra. Sandra, eu vou te trazer para Manaus, hein? Manaus eu não conheço. Desculpa, Manaus é uma cidade que eu não conheço, rapaz, mas eu sei que tem umas comidinhas aí que eu quero provar. Pode me chamar que eu vou. Então, e só aproveitando a sua dica, administradoras, todo final do mês, vocês têm os relatórios dos condomínios à disposição. Mostra isso para o síndico. Olha como é importante um síndico bem documentado. Imagina uma reunião de conselho que você consiga fazer junto com... Dá essa sugestão para o seu síndico. Vamos fazer uma reunião de conselho a cada 2 meses e eu vou mostrar estrategicamente como estão os números do teu condomínio. E aí, aquilo que o Bruno estava falando, você deixa de ser um simples emissor de boletos e passa a ser, de fato, um departamento estratégico para o síndico e para o condomínio. Mostre quanto que você pode contribuir para o negócio do condomínio, para o negócio do síndico. Isso é super importante. Obrigada pela tua contribuição. E você vê que no programinha que tem para
para cuidar dos condomínios, também tem as suas caixinhas ali, né? Você não coloca uma manutenção em pagamento de funcionário, né? Você não coloca imposto na saída para correio. Você tem lá as suas organizações e a mesma organização que você faz para o condomínio, você pode fazer para dentro da sua empresa. Explica para o seu síndico como que ele te passa a informação daquele pagamento. Às vezes é, sei lá, pagamento de válvula, conserto da válvula da caixa d'água. Pede para o teu síndico colocar ali, olha, gente, coloca no e-mail, esse pagamentozinho aqui, ele cai na seguinte caixinha, ele cai na caixinha manutenção. Ah, uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva? Manutenção corretiva. Mas se você não tiver esse grau de detalhamento, pelo menos no item manutenção, esse pagamento tem que cair, para não ficar uma confusão danada e para que você possa apresentar um bom trabalho depois para os condôminos. Perfeito, Sandra. O Mike também levantou a mão. Pode falar, Mike. E pessoal, falo de Recife, tudo bem com vocês? Gostaria de parabenizar o Superlógica, né, pela iniciativa de desenvolvimento das administradoras, o Bruno aí e a Sandra, primeiro pela qualidade técnica e de intermediação também, tá? Eu costumo dizer que as administradoras hoje, elas precisam configurar mais como consultor condominial, né, consultor do síndico, consultor de gestão, do que simplesmente um trabalho administrativo, aquele trabalho convencional. Porque hoje a gente acaba assumindo vários condomínios, a gente assume, por exemplo, de contadores, de empresas de contabilidade. E são condomínios justamente que a gente observa que há uma carência, por exemplo, desse cuidado de administração, essa leitura do que é a rotina condominial, né? Então, assim, esse aperfeiçoamento das administradoras, por exemplo, aqui no quadro de sócio da gente, a gente tem também contador, mas, ao mesmo tempo, esse aperfeiçoamento que é permitido pela Superlógica, através de digamos assim, um fornecedor aliado, né? A gente permite o desenvolvimento. Por exemplo, aqui na administradora, a gente implantou uma série de coisas que, para a gente, é um diferencial. Por exemplo, a inteligência artificial ao nosso favor. Hoje a gente tem, por exemplo, o sistema que hoje é oferecido pela Superlógica, que é o atendimento virtual, que é o Atende, que hoje facilita assim, a rotina condominial da gente muito rápida, sabe? Então, ter hoje um fornecedor, que o Superlógica é como aliado, isso é muito importante, porque a gente consegue, por exemplo, ter um diálogo, eu aqui de Recife, compartilhando informações com o Agnaldo, que é de Manaus, com a outra pessoa que é de São Paulo, e assim a gente vai trocando experiências. E a gente se vê no Next, né? A gente vai estar participando aí do Next. A gente espera que ganhe no sorteio de hoje, mas ganhando ou não, nós estaremos presentes, viu, pessoal? Parabéns e até breve. Sandra, você vai estar lá também? Pronto, vou. Estarei no Next. Espero vocês lá, que vocês vão ser sorteados agora. Desculpa quem estava aí nos bastidores, que não falou nada, mas se vocês não se manifestaram, estou aqui lançando bons fluidos aí, pessoal. E Sandra, leva teu livro, viu, que eu vou querer, viu? Importante lembrar que a gente pode fazer muito mais no mercado condominial do que simplesmente emitir boletos. E é importante usar da tecnologia. Lembra lá no comecinho que eu falei dos 6 pontos que acabam derrubando as empresas nos 5 primeiros anos? Um dos pontos é a questão da tecnologia. Então, se a Superlógica está aí dando suporte para vocês, não deixe de utilizar. Mas utilize a ferramenta como um todo. Sugue. Bruno, eu quero saber como é que funciona isso. Bruno, eu quero saber como é que funciona aquilo. Bruno, onde que eu tiro tal relatório? Tenham todas as informações daquele que está dando suporte para vocês. E a gente se encontra no Next. Muito bom, gente. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Sandra, eu vou só montar seu microfone porque tá dando retorno aqui para mim, tá? Bom, agora sim, aproveitei que eu mutei a Sandra, estou revoltadíssimo porque antes vocês me chamavam para ir para a cidade de vocês. Agora é Sandra em Belém, é Sandra em Manaus e come peixe, vai para Viçosa e ninguém me chama mais para nada, né? Tá bacana. Depois vocês vão me encontrar lá Já no está Next. convidado para Bruno! vir. Já está convidado para vir. Agora sim, agora sim. Até me empolguei. Vou até sortear aqui, os ingressos do Next. Espera aí. Vamos lá para o nosso sorteio. Já peguei os nomes aqui. Vou tirar a Sandra aqui um minutinho. Tá indo. Não sufoque o computador do apresentador. Não sufoque, que uma hora vai.
Foi, ó. Já estou com os nomes aqui na tela. Hoje eu vou sortear 2 nomes aqui, então eu vou fazer o primeiro sorteio e depois eu faço mais um, tá? Até, tá tudo aqui organizadinho de todo mundo. Outra coisa, gente, vamos lá. Na hora que eu fizer o sorteio, eu vou esperar, vou fazer o sorteio do próximo nome. Os participantes que forem sorteados, manda aqui no chat, ó, tô aqui. Se não tiver, tem no momento aqui do nosso sorteio, eu vou sortear outra pessoa, tá? E não esquece, precisa me enviar o telefone, o e-mail, o nome da administradora, tudo bonitinho, para poder estar na participação aqui para o nosso time do Next participar, entrar em contato com vocês, tá? Então, ó, vou sortear o primeiro nome. Sorteando. Ainda bem que tampou, porque tem que ter uma surpresa. Roberta Dias. Roberta Dias, tá por aí, Roberta? Vamos ver se a Roberta ainda tá. Tá, uhul, Roberta, ó. Roberta, manda então um e-mail para mim, acelera@superlogica.com, nome completo, seu WhatsApp e o seu e-mail para contato para o nosso time do Next entrar em contato com você, tá? Acelera@superlogica.com. Vou pro próximo nome aqui, hein? Vamos lá de novo. Sortear sem repetir o resultado. Tarará. Os nomes já estão aqui. Sem repetir o nome da Roberta, que a Roberta está presente. SC Suprema Condomínios. Quem é da SC Suprema Condomínios? Tá aí, ó, os 2 participantes, então, estão aqui ao vivo, estão participando do nosso encontro. Parabéns, eu espero encontrar vocês lá no Superlógica Next. Não esqueça de mandar para mim as informações, acelera@superlogica.com, para o nosso time do Next entrar em contato com vocês e agilizar isso, porque em menos de um mês eu encontro vocês lá em São Paulo. Gente, não perde essa oportunidade. O Next é a maior arena de debate sobre o mercado condominial, cheio de participações internacionais. Quem é participante do Acelera tem cupom de desconto com valor promocional, com valor diferenciado. Amanhã eu vou enviar um e-mail para todos vocês com o valor novo de cupom de desconto. Então, eu consegui um desconto maior para vocês, tá? Muito obrigado pela participação de vocês no nosso encontro de hoje. Eu acho que foi super válido, foi um encontro que teve bastante participação, que tenha movimentado e tenha mudado a perspectiva e a cabeça de vocês aí na administradora. Para a gente aqui da Superlógica, para a gente que cuida do Acelera, o importantíssimo é isso, essa troca de Manaus com Recife, o pessoal do Sul, o pessoal de Viçosa, de Minas interagindo. Todos vocês têm um objetivo em comum, que é melhorar a vida e a administração dos condomínios, e quando vocês têm essa oportunidade de se comunicar, de conversar, isso para a gente é super valioso, viu? Eu espero vocês no próximo Acelera. Em breve eu vou mandar aí a programação, quem será o próximo palestrante, o próximo tema. Também, se você não sabe, é só acessar a nossa página, acelera.superlogica.com, e lá você tem todas as informações e a programação completa do Acelera para esse ano, gente. Vou encerrar a gravação por aqui e até breve. Tchau, tchau.